Acredito que vocês já tenham visto aí sobre a guerra que está acontecendo em Israel. E a gente sabe que a guerra é uma coisa muito ruim, com certeza tem um grande impacto na economia global. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que vai acontecer com a economia e como isso vai afetar os nossos investimentos. Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. Se você puder, eu já convido você para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para você não perder nenhum dos ótimos conteúdos que a gente traz para você. A gente tenta sempre informar você, investidor, tudo o que está acontecendo aí no mercado e também na economia para a gente poder se preparar e investir nosso dinheiro da melhor forma possível. Então, sem mais enrolação, como a guerra afeta os nossos investimentos? A principal coisa que a gente tem que lembrar nesses cenários é que a guerra deixa a economia totalmente turbulenta. Além disso, ela deixa o mercado agitado. E não só falando de economia, a gente também está falando de Bovespa, fica meio agitado. Geralmente com as guerras, quando deixa a economia turbulenta, a tendência é que os ativos caiam bastante e a guerra influencia em tudo, economicamente falando. Então é por isso que é importante a gente estar atento no mercado para saber o que está acontecendo com os nossos investimentos. E a pergunta, como é que a gente mede essa turbulência? Como é que a gente sabe o que está acontecendo com os nossos ativos? O Ibovespa é um dos jeitos que a gente usa para medir o que está acontecendo. Para você que não sabe, o Ibovespa ele é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira e mede a variação das ações mais negociadas da B3. Então, com o Ibovespa a gente consegue ter uma média aí do que está acontecendo, se está afetando muito a economia, se está afetando muito os ativos, e por ele a gente consegue ter essa base, tá bom? Então, sem mais enrolação, compartilhando a tela aqui com vocês. Olha só, a Bolsa Brasileira tem leve queda com a guerra em Israel, ficando entre a aversão ao risco e a alta do petróleo. A gente já vai falar aqui sobre a alta do petróleo, mas antes, olha só pessoal, tô aqui com uma matéria do Inteligência Financeira e olha só, guerra entre Israel e Palestina afeta a Bolsa de Valores hoje. O conflito entre Israel e Palestina domina as atenções à Bolsa de Valores hoje. Os preços de algumas commodities são especialmente afetados. E aqui tem um destaque para o petróleo, mais uma vez que a gente viu na outra matéria ali, o petróleo está sendo afetado, tá bom, pessoal? Olha só, alta do petróleo. Mas antes da gente falar do petróleo, olha só, o que são as commodities que a gente leu ali? Basicamente, as commodities são as matérias-primas do nosso país. Aqui a gente tem commodities do café, da soja, do minério de ferro e o petróleo que a gente já viu aí que está em alta. E com essa guerra, o petróleo está sendo bastante afetado, ele está subindo bastante. E por que ele está subindo? Olha só, Israel ele não é um país que tem tanta atividade econômica baseada no petróleo, mas a gente vai ver aqui que tem rumores que com essa guerra, Estados Unidos e Irã podem entrar na guerra e eles sim têm bastante parte da sua economia aí atrelada ao petróleo. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia aqui do Infomoney. Olha só, petróleo chega a subir mais de 5% com o conflito entre Israel e o grupo terrorista. O que esperar para essa commodity com guerra no radar? E foi o que eu falei, pessoal, olha só, embora o papel de Israel no fornecimento global de petróleo seja insignificante, o conflito ameaça envolver tanto Estados Unidos como o Irã. E é como eu falei, pessoal, a guerra ela afeta o cenário econômico num geral, e isso no mundo inteiro. E nessa guerra agora que está acontecendo, a gente está vendo um impacto majoritário na commodity do petróleo. E a gente sabe que se o petróleo ele é afetado, consequentemente as empresas que têm o petróleo aí como base de seus produtos e serviços também vão ser afetados. E a gente também pode ver isso por essa outra matéria aqui do Infomoney. Olha só, Petrobras, a PET R4, PRIO da PRIO 3 e 3R da RRRP3 e mais petroleiras sobem forte com a alta do petróleo em meio ao conflito. Olha só, o movimento ocorre em meio à alta do petróleo com o conflito entre Israel e o grupo terroristas que eclodiu no último fim de semana. E aqui a gente vê as ações das empresas que trabalham com petróleo registram fortes ganhos na B3 em meio ao avanço do petróleo com o conflito entre Israel e Hamas. E aqui a gente pode ver também, pessoal, olha só, eu vou abrir aqui para vocês, é que a gente vê principalmente na Petrobras, pegando como exemplo, né, o código PETR4, hoje está R$ 34,94 e só hoje teve uma alta aqui de mais de R$ 1,44 agora, que representa 4,30%. Se a gente pegar aqui na periodicidade de 5 dias, a gente vê que desde o começo do conflito até agora já subiu mais de 7%, pessoal. Então
A guerra, ela afeta muita coisa e nesse caso a guerra está afetando bastante o petróleo, que afeta as empresas que trabalham com o petróleo. Então o melhor que a gente pode fazer agora é ficar atento nas notícias para a gente entender o que está acontecendo, porque nesses cenários de economia turbulenta a gente tenta trabalhar com as informações que a gente tem. E uma informação que a gente tem agora é que, como eu falei no começo do vídeo, em geral quando essas coisas acontecem, o Ibovespa ele cai bastante. Essas empresas que estão atreladas aí ao petróleo, elas estão subindo bastante, como a gente viu que é o caso da Petrobras e daquelas duas outras empresas, mas em geral todas as outras empresas estão caindo bastante. Essas empresas de petróleo estão segurando essa queda, mas o Ibovespa ele está sofrendo por causa dessa guerra. A maioria das ações elas estão caindo bastante hoje. Eu vou colocar aí na tela algumas empresas que a gente conhece bastante que estão caindo com isso, para a gente ver que a maioria das empresas estão caindo aí bastante por conta dessa guerra. Como eu falei, o Ibovespa ele sofre bastante nesses tempos de economia turbulenta e a gente tem que ficar atento, porque quando tragédias como essas acontecem, geralmente aparecem boas oportunidades na bolsa de valores. Para investidores de longo prazo, é sempre bom a gente comprar nas baixas, e nesse caso, uma possível baixa do Ibovespa talvez seja aí uma oportunidade para aportar e investir em empresas que estiverem caindo. A maioria das empresas que a gente conhece estão caindo bastante. Olha só, o Banco do Brasil está caindo, o Klabin está caindo, Taesa está caindo. Então é momento da gente ficar atento aí com nossos investimentos, ficar atento ao mercado e também às notícias para a gente entender mais o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Então, no geral é isso. Em geral, a bolsa está caindo bastante, porém, as empresas que trabalham com petróleo estão valorizando bastante. E essa é a importância da gente entender um pouco do cenário econômico do mundo inteiro, tá bom? Para a gente poder investir melhor e entender também o que está acontecendo. Então vamos ficar atento, pessoal, às oportunidades que podem vir aí com essas quedas do Ibovespa. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder mais notícias como essa. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo no mercado e é sempre bom saber o que está acontecendo com os ativos da nossa carteira. Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder, tá bom, pessoal? E quando a gente for tendo mais notícias, a gente vai trazendo para vocês, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal.